Graça e paz. Vamos ficar de pé, por favor. Começar nosso culto ao Senhor. Quero agradecer em nome de Jesus por Ele nos permitir de estarmos todos aqui. Pai, obrigado, porque só o Senhor pode nos trazer, Senhor, neste lugar. Só o Seu Espírito Santo, só o Seu amor, só a Sua presença, Senhor, é o que importa nesta noite, Senhor. Por isso, Deus, queremos entregar a Ti, Senhor, nosso coração, as nossas vidas, nosso louvor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor.
é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos
Podemos assentar. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que bom estarmos na casa do Pai, né? Que privilégio estarmos aqui. Eu creio que foi uma escolha estar aqui. Eu creio que todos escolheram estar aqui. E a vida é feita de escolha, né? Todos os dias nós escolhemos alguma coisa. Escolhemos o que comer, escolhemos o que vestir, escolhemos se vamos ou não na casa do Pai. E eu creio que quem escolheu vir aqui hoje fez uma grande escolha, né? E as escolhas, elas têm consequência. E as consequências muitas vezes vêm para a nossa vida, para a vida da nossa família. E na palavra do Senhor nós vimos pessoas que fizeram ótimas escolhas, que foram escolhas de obedecer ao Senhor. Amém? E eu queria falar hoje sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele confiou plenamente no Senhor. Ele nunca se desviou, né, dos mandamentos dados, né, de Deus para Moisés. Ezequias, ele resolveu, ele tomou essa decisão e ele fez isso. A palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 18, o versículo 5 e o 6 fala assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Amém? Então, houve uma confiança total em Deus. Houve uma fidelidade em seguir os mandamentos do Senhor. Uma obediência ao Senhor. E nós temos a oportunidade também de escolher. Nós temos o livre acesso a isso. Nós temos a oportunidade de conhecer a palavra.
nós temos a oportunidade de decidir, conhecer e obedecer. Só que a gente não pode fazer pela metade. Eu não vou obedecer só o que me convém. As coisas do Senhor não é feita assim. Eu não posso vir na casa do Senhor só quando, hoje o tempo está bom, então eu vou. Hoje está chovendo, eu vou ter que usar guarda-chuva. Não, aí vai ser difícil para mim. Hoje eu não vou. Eu vou ler a palavra, aí chega uma parte, não, mas isso aqui é meio difícil de fazer. Aí eu não obedeço. Eu posso fazer assim? O Senhor, Ele merece que eu faça isso? Eu tenho que fazer como Ezequias, cumprir totalmente a palavra. Eu não posso escolher o que eu vou obedecer ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que conhecer e obedecer completamente. Eu tenho que confiar que o que o Senhor fala aqui é o melhor para mim. Amém? Eu creio que muitos aqui, a gente fala, antigamente começava o ano, a gente via as pessoas, todo mundo animado. Né? Pelo menos quando eu era pequena, virava o ano, você falava com as pessoas, todo mundo animado. Hoje em dia já não é assim, né? Hoje em dia parece que as pessoas já estão cansadas, começou janeiro, já está todo mundo cansado. Né? Você vê as pessoas, nem parece que nós viramos o ano, nós estamos num ano novo, né? Parece que 2026, mas não parece que nós estamos num ano novo, parece que está todo mundo cansado. Mas a palavra do Senhor, Deus é tão maravilhoso. Quando a gente conhece a palavra, a gente fala, uau! A palavra do Senhor em Isaías 40, no capítulo 31, fala, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Então, nós somos filhos de Deus. Se a gente conhece a palavra, se a gente, aqui está falando, confia no Senhor, como a gente pode estar assim como cristão? Se eu confio no Senhor, como eu vou estar desanimada no começo do ano? Como eu não vou acreditar que esse ano vai ser abençoado? Como eu não vou acreditar que Deus tem o melhor para mim esse ano? Eu confio ou não confio? Se eu confio, o Deus tem o melhor para mim esse ano. E aqui fala, né, que voam alto como águias. Então, é confiar e esperar no Senhor, porque Ele renova as nossas forças. E essa situação da águia é uma visão elevada, eu acho que é no sentido do Espírito Santo mesmo, porque nós temos uma visão muito limitada. Mas a nossa dependência tem que ser no Senhor e sermos guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que nos guiar, porque por nós mesmos a gente acha que não vai dar certo. A gente desanima, mas a gente tem que confiar nas promessas do Senhor. Nós temos que nos encher da palavra. Nós temos que orar em línguas. Nós temos que orar, nos encher, para que o Espírito Santo nos faça enxergar como águias de cima, que a gente não enxergue as coisas assim tão limitadas como nós, mas que a gente enxergue como as coisas do Senhor. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, esse ano, vamos fazer um ano realmente confiando no Senhor, temendo somente a Deus, não a homens, não a governantes, não a pessoas. A única pessoa que devemos temer, a única pessoa que devemos temer é o Senhor. Amém? E eu queria encerrar com Salmo 125. Salmo 125, o versículo 1 e o 2 fala: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Oh, Deus, obrigado, Pai.
Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque apesar de quem somos, Pai, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor nos perdoa. A sua misericórdia tem sido sobre nós todos os dias, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pela nossa falta de fé. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não estamos nos posicionando como filhos, Pai. Que verdadeiramente, Pai, nós possamos te obedecer, Pai. Nós possamos confiar em Ti, somente em Ti, Pai. Senhor, vem e toca o coração de cada um. Que cada um aqui nesta noite, Pai, possamos assim sermos restaurados. Possamos ser curados, não só no físico, mas principalmente na parte espiritual, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade no meio do Teu povo, Pai. Recebe, Pai, recebe os nossos louvores, recebe o nosso amor, recebe, Pai, o nosso coração, Pai. Senhor, nós queremos sim também te entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Que nós possamos fazer isso com entendimento, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, a entendermos a Tua palavra e tudo que viermos a fazer, possamos fazer com entendimento, Pai. E com gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Recebe, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, e que esses dízimos e ofertas, Pai, possam ser usados para que mais e mais vidas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser abençoadas, Pai. Por tudo isso eu te peço, Pai, e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Enquanto vocês trazem aqui seus dízimos e ofertas, vamos escutar mais um louvor, vamos dar mais um louvor para esse Deus maravilhoso. Amém? Amém. Amém. Posso ficar de pé? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um poder e alegria estar aqui. E aos irmãos que a gente não conseguiu ver,
Queremos desejar um feliz ano novo, um feliz 2026, cheio da presença de Deus, da graça de Deus. Como a pastora falou, você escolheu o melhor lugar para estar na presença de Deus. Amém? E a gente queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Buscar o reino e permanecer nas mãos do oleiro. Que isso seja a sua prioridade para o ano de 2026. Amém? E a palavra do Senhor, nós queremos ministrar, 2026 começou. Hoje já estamos em 11 dias, 11º dia do mês de janeiro. E é comum, quando nós iniciamos o ano, ali na passagem de ano, a gente colocar algumas metas ali, alguns propósitos, algumas prioridades, nas famílias, entre amigos, e irmãos. Mas eu queria que o Senhor nos ensine algumas prioridades para nós. Mas eu queria te convidar a gente fazer uma oração para que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie a ministrar essa palavra. E que ela seja uma palavra de edificação, de transformação, de cura. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, agradecer, Senhor, por esse momento de estarmos aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido um Pai bondoso, um Pai misericordioso, um Pai justo, Pai. Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor. Obrigado, porque se não fosse as Tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas Tu és misericordioso, a Tua palavra diz que Tu és rico em misericórdia, ó Pai. E te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da Tua igreja, pelos pecados deste bairro, Senhor, pelos pecados desta nação, Pai. E te convidamos, Espírito Santo, a estar conosco. Te convidamos, Espírito Santo, a nos ajudar, a nos auxiliar. Queremos ser apenas instrumentos, Pai, em Tuas mãos. Queremos ser apenas vasos em Tuas mãos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Porque nós queremos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios da Tua presença, cheios do Espírito Santo, Pai, para que o Teu nome seja louvado e engrandecido neste lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós temos que ter algumas prioridades. Hoje nós vivemos um novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. Como a palavra fala em Hebreus 4,14, que tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. E o Jesus nos ensina que devemos ter como prioridade, como eu falei no começo, que às vezes quando se inicia o ano, nós colocamos algumas metas, alguns propósitos para cumprir, mas Jesus, Ele nos ensina a ter prioridade. O que é ter prioridade no reino de Deus? Lá em Mateus 6,33, o Senhor Jesus fala: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhes serão acrescentadas. O que é que o Jesus está falando? Que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como a pastora falou, é uma escolha. Eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, ou eu coloco as coisas terrenas em primeiro lugar. Sabemos que as coisas terrenas, elas são passageiras, mas as coisas do reino, elas são eternas. É isso que Jesus quer nos levar, a ter prioridade, a buscar primeiro o reino. Porque Ele fala que, quando você buscar o primeiro reino, as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Então Ele está dizendo que, quando você buscar o reino, já está dando uma promessa para nós, que as demais coisas elas vão ser acrescentada. Então o Senhor está dando uma promessa para nós. E Ele fala, em Mateus 6,26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ele está falando que nós somos importantes para Deus. Nós somos muito importantes, muito mais importantes do que as aves dos céus. Então, assim, se nós somos importantes para Deus, é que Deus se preocupa com a gente. Deus ama a gente, a ponto de enviar o seu Filho. Que a palavra de Deus fala que em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus está falando, vocês são importantes, Deus não esquece de vocês, cada oração é importante, tudo é importante. Então Deus, assim, Ele está reforçando a importância que nós temos para o reino. E Deus cuida de nós, e Ele proverá cada uma das nossas necessidades. Quando você se preocupar em buscar o reino e fazer tudo aquilo que agrada a Deus
Deus com certeza já te abençoou e você vai ser bem-sucedido em tudo, como o rei Ezequias. Ele escolheu o quê? Buscar o Senhor, confiar no Senhor. Então é isso que nós devemos fazer, confiar e buscar no Senhor, porque nós seremos bem-sucedidos. E a palavra fala em... E Abraão deu aquele lugar, o Senhor proverá, em Gênesis 22, 14, que essa palavra passagem fala de Abraão, né, quando ele está levando seu filho para sacrificar o Senhor, lá no Monte Moriá. E Deus mostrou para Abraão o lugar. E Isaac fala para o pai: Pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, onde está o cordeiro? Abraão fala: Deus proverá. Então, Deus proverá cada necessidade nossa, Ele proverá cada necessidade. Eu me lembro que eu estava negociando minha casa há 15 anos atrás, e foi um processo demorou uns 2 meses, que uma parte a gente deu por meios, né, próprios, e financiamos uma parte pela Caixa, mas foi muita luta, meu irmão, foi muita luta. Mas Deus, Ele é fiel na sua palavra. Quando você confia nele, você espera nele e confia nele. E o dono da casa achava que eu estava enrolando ele, que eu estava, né, mentindo para ele. Ele falou: vou contratar um advogado, vou fazer um contrato e você vai pagar esse contrato. E no meio do contrato tinha algumas cláusulas que, se eu desistisse, eu teria que pagar. E o advogado cobrou R$300 para fazer o contrato. Eu digo: meu Deus. E ele falou: você que vai pagar o contrato. Eu falei: tudo bem, pode mandar fazer. Na véspera, a gente ia assinar o contrato no domingo, e era no sábado. E eu só tinha R$50 no bolso. Só tinha R$50. Eu falei: meu Deus, amanhã é dia de pagar o contrato, mas eu não tenho, Senhor. E eu trabalhava na portaria da loja, e eu comecei a clamar ao Senhor, olhando para o alto, clamando ao Senhor. Amados, quando eu olho para os meus pés, tinha um bolo de 50 de nota reais nos meus pés. E eu guardei aquele valor, achando que alguém tivesse passado e perdido aquele valor. E eu fiquei esperando horas e horas, e ninguém se manifestou. Aí eu fui no quartinho para ver quanto que tinha aquele valor. Tinha R$250. Era o que eu precisava. Amém, amados? É como Abraão falou: Deus proverá. Deus proverá cada necessidade da sua vida. Confia no Senhor. O salmista disse: fui jovem e hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência mendigar um pão. Amém? Então esse é o Deus que você serve. Você tem que buscar primeiro a Ele. Quando você buscar primeiro o reino, fica em paz, que das suas coisas Ele cuida. Amém? A paz, irmãos. Feliz ano novo, para quem eu não vi. Quando a Rô começou a falar, eu até cutuquei Fabiano, porque é tão bom quando o Espírito vai testificando, né? E a gente vai sentindo que realmente é do céu, né? Porque eu tenho muito temor quando trago alguma coisa aqui. Eu falo: Deus, que tudo que for meu mesmo caia por esquecimento, né? Que a gente não é ninguém se não for o Senhor. Amém. E para a gente viver todas essas promessas que Fabiano acabou de declarar, né? A Bíblia é cheia de promessas. Nós temos que estar nas mãos do oleiro, né? Deus, Ele vem ministrando muito forte ao meu coração sobre essa passagem, que faz muito sentido com o que Fabiano está falando, que está lá em Jeremias 18, do 1 ao 6. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro, e eu falarei ali. Fui à casa do oleiro e encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro, começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Amém. Que bênção a gente saber que estamos nas mãos do Senhor, né? É uma bênção. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente tem a certeza que está nas mãos dele. Mas será que a gente deixa ser moldado pelo oleiro, né? Então, assim, Deus me fez refletir muito sobre essa passagem há muitos dias atrás. Como está a nossa vida? Né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida nas áreas espiritual, família, igreja, trabalho? Porque nós temos lutas, é fato. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai ter. E eu tenho certeza, se você não tiver em nenhuma luta agora, glória a Deus. Mas em alguma área, a gente sempre tem alguma luta, né, irmão? E se você deixar o oleiro moldar,
Eu estava pensando e meditando, e tinha que ser hoje para a gente trazer. A gente fez aniversário de casamento ontem, e eu fiquei meditando os anos que se passaram, né? Fizemos 28 anos, e eu falei, quanta coisa o Senhor tem feito. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E, gente, eu posso falar que eu fui um vaso quebrado, e Ele refez. E eu falo para vocês mais, eu assim me emociono, porque eu estava... No dia 23, eu fui atender uma cliente, e eu quero falar para vocês que tem um poder aquisitivo muito alto. Por que eu quero falar isso, para vocês entenderem? O filho dela tinha quebrado um dos abajus dela. E, nas 2 semanas, você fica ouvindo ali, você acaba ouvindo, né, também sendo um pouco psicóloga. Ela estava muito triste por causa daquele vaso, que ela poderia comprar 300 daquele abajur. Mas ela estava chateada com aquele vaso, que mexeu muito com ela. E aí, ela, no dia 23, falou, Cidinha, vem ver. Eu refiz. Eu achei onde comprar outro, mas eu refiz, vem ver. Eu falei, nossa, nem dá para ver, né? Está ótimo. Aí ela, ai, sério? Não, você fala assim, mas eu olho, só vejo isso. Eu falei, não, está perfeito. E aí, Deus me trouxe, eu meditando nessa palavra, porque Deus, quando você começa a meditar, o Senhor vai te levando, né? E aí, é muito bom, gente, como é bom quando você é levado pelo Espírito. E aí, Deus me trouxe o abajur dela, né? E Deus falou assim, na sua vida não ficou um remendo. E assim, olha, Deus, Ele faz novo e Ele te dá o melhor. Creia, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que o Senhor tem para você e para a sua casa. Porque eu posso dizer que hoje eu vivo as promessas do Senhor. É sem luta? Não. A gente sempre vai ter luta, né? Mas se você deixar ser moldado pelo oleiro que é Jesus, você vai viver todas essas promessas que meu marido acabou de falar, né? Que a gente possa deixar, nesse ano que se inicia, a Rô estava falando, e é verdade, várias pessoas que eu converso estavam desanimadas, sem expectativa, sem esperança, mas Deus me deu tanta alegria no início desse ano. É um novo ano, Deus começou a renovar sonhos dentro de nós, né? Começou a testificar sonhos, e eu creio que Deus tem sonhos para vocês. Sonhos que estão, sabe, sonhos que estão mortos, parados, Deus quer reviver nessa noite. E se você tiver fé, vai ser esse ano que você vai viver as promessas do Senhor. Porque depende muito da gente. Deus já liberou, a palavra já foi liberada. Mas depende de mim e de você viver as promessas do Senhor. Amém? Então, o vaso, ele necessita depender do oleiro. E o nosso oleiro é Jesus. Que Jesus possa moldar a sua vida. E eu falo para vocês, irmãos, dói ser moldado. Dói. Sabe, eu estava meditando, vendo o vídeo, e imagina, né, ele está fazendo, eu até fui ver sobre o oleiro, quando ele está fazendo um vaso, e daqui a pouco, no tempo certo, ele amassa todo aquilo e refaz. Você acha que ser amassado não dói? Dói, mas como Davi falou, que bom que a gente possa estar nas mãos do Senhor, né? Ser moldado pelo Senhor. Então, assim, que em nome de Jesus seja um ano que você comece a declarar as promessas sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E como diz, né? Como somente Davi fala, a tua vara e teu cajado me consola, né? Mesmo que doer, mas é para o nosso bem, porque Deus faz isso por amor, porque Ele nos ama. E para a gente viver essas promessas, nós temos que ter um coração realmente tratado pelo Senhor. E nós temos que ser deixado moldado por Ele. Quando a gente é moldado por Ele, está tratando feridas que estão ali, né, já com cicatrizes, mas Deus quer tratar, Ele faz tudo de novo, porque Ele é poderoso para fazer. Amém? E nós precisamos buscar primeiramente ao Senhor. Buscar exige uma ação da nossa parte. Não podemos ficar parados, porque buscar ele é um verbo. Então, todo verbo exige uma ação. E essa ação é nós que temos que fazer, é nós que temos que buscar. Porque a palavra foi nos dada. Né? O nosso manual, que é a palavra de Deus, o Senhor já nos deu. O Senhor já fez tudo por nós, lá na cruz do Calvário. A nossa vitória foi lá na cruz. A nossa vitória foi lá na cruz. Aquele palco de vergonha, o Senhor transformou no palco de glória para nós. Amém? Então, assim, eu tenho que buscar. É eu que tenho que buscar.
Amém? Porque buscar, o Senhor me ensinou a buscar. Eu posso ir buscar. Eu posso ter um tempo de intimidade com Deus, de priorizar o reino de Deus primeiro. Eu posso ter tempo de leitura da palavra, tempo de oração, tempo de buscar ali o Senhor em jejum, né? O pastor Choro tem falado muito sobre o jejum. Buscar tempo de jejum, tempo de oração, tempo de meditar na palavra. Isso eu tenho que buscar, porque é uma intimidade. É uma intimidade. Você só pode conhecer o Senhor quando você tem intimidade com Ele na palavra. O Espírito Santo nunca vai revelar uma coisa para você que não esteja na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo, porque toda a palavra é inspirada pelo próprio Espírito Santo. Amém? No Salmo 27, 4 fala: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui o salmista Davi está falando, uma coisa eu peço, mas falou que eu a buscarei. É nós que temos que buscar. Ele falou, eu peço, mas eu vou buscar. Então você só vai poder ter essa intimidade com Deus se você buscar a Deus, se você priorizar Ele como prioridade da sua vida. Ele não pode estar abaixo dos seus planos, ele está acima dos seus planos. Ele tem que estar acima dos seus propósitos, acima das suas metas, ele tem que estar acima de tudo. Porque em Provérbios 19, 21 fala, o homem, no coração do homem há muitos planos, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Então eu faço plano, eu faço propósito, mas é o propósito do Senhor que vai permanecer. Mas eu posso fazer planos, mas eu sei que o que vai permanecer é o propósito do Senhor. Amém? No Salmo 27, 8 fala, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então, o salmista está falando, eu buscarei, Senhor, a tua presença. Então, nós temos que buscar, irmão. É tempo de buscar. Eu creio que Deus está falando com a igreja um posicionamento, de buscar o reino, de priorizar o reino, de buscar as coisas do alto, priorizar as coisas do alto. Em Jeremias 29, 13 e 14 fala, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês. Então, o Senhor fala, se você buscar de todo o coração, Ele vai deixar ser achado. Eu falei, eu serei achado por vocês. Olha que bênção. Deus deixar ser achado por você. E a palavra diz o quê? Que Deus quer revelar segredos àqueles que o temem, àqueles que o buscam. Então, quando você tem uma intimidade com Deus, que você busca Ele no seu mais profundo, de todo o seu coração, Deus começa a revelar segredos para você. Começa a ter um grau de intimidade. Você começa a conhecer Ele no mais profundo. Amém, amados? Então, dê prioridade a buscar o reino. Busque de todo o coração, toda a sua força. Porque quando você buscar, você vai ver que Ele é maravilhoso. Ele vai te suprir em Amém. tudo, em todas as áreas, seja no natural, principalmente no espiritual. Amém? E achei interessante que hoje também de manhã na granja, uma irmã chegou para mim, ela queria muito, ela casou novamente no Senhor, e ela já era mãe, mas o esposo não era, e ela queria muito ser mãe, né? E essa busca, por que eu quero falar sobre isso, né? Quando a gente tem essa busca e essa intimidade, Deus ele revela os segredos dele para a gente, né? Eu creio que quando a gente é boca de Deus para o Senhor, Deus compartilha algo para a gente falar para outras pessoas. Eu tenho muito temor disso. E aí, no Dia dos Pais, Deus falou assim, pega uma garrafinha e dá para o esposo dela. Aí eu falei, eita Deus, isso é desafiador, hein? Porque ela já tinha perdido 3 bebês desse casamento, a gente está acompanhando eles. Aí eu fiquei assim meio insegura, né? E aí Deus ficou o culto inteiro. Você vai pegar uma garrafinha e vai dar para ele. Eu falei, Deus. Aí eu falei, tá bom. Rony, olha, eu declaro que em nome de Jesus, ainda esse ano, você vai ser pai. E aí eu tremia tanto de falar, porque eu falei, Deus, o Senhor ainda mandou falar esse ano. Eita, meu Deus. E aí eu peguei e falei, esse ano ainda você vai ser pai. Ele começou a rir, achou que era brincadeira. Eu falei, não, é da parte de Deus. Deus está mandando eu te dizer isso. Aí hoje ela me lembrou, né? Ela está com 5 meses, irmãos. Depois de 1 mês, ela estava grávida. E eu falei, meu Deus, e eu fiquei tremendo na hora de falar. Fiquei pensando o culto inteiro se eu devia fazer. Eu falei, não, mas eu vou fazer.
E aí hoje ela falou assim, ela está com a barriga grande, ela falou assim, olha aqui, né, a profecia que você falou. Eu nem estava, porque eu estava correndo lá nas aulinhas, disse que o pastor Choro tinha falado alguma coisa de profecia, né? E para acabar, a Duda ainda foi embora com o irmão e deixou a gente sem carro lá, que levou a chave. Então eu fiquei assim, Aí eu peguei, ficamos lá com o pastor até voltar para vir buscar a gente, então, porque o carro estava lá, um monte de gente querendo levar a gente para casa, mas o carro estava lá, a gente tinha que pegar. E aí eu não vi o final da pregação, e aí falaram que o pastor falou sobre isso. Então, assim, se nós tivermos essa intimidade com Deus, como está lá no Salmo 27, imagina que lindo Deus revelar segredo a gente, né? Então, assim, Ele revela, Ele nos usa, Ele quer nos usar para a glória dEle, né? Então, isso é muito lindo. E Cristo é a nossa esperança. Se você está com sua esperança frustrada por alguma coisa, eu quero te trazer esperança, não da minha parte, mas da parte da palavra do Senhor, porque ela não mente. Amém? Irmãos, lá em Filipenses 3, eu gosto muito desse versículo, e nesse início de ano, Deus me falou muito sobre esse versículo, que está, né? Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me de todo o passado e olhando para o que está adiante. Se Deus está falando para você hoje, a palavra dele fala, esqueça o que não foi bom em 2025. Deixa para trás, né? Joga no mar do esquecimento. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Então, o Senhor está falando para você esquecer. O que não deu certo, passou. Ele tem coisas novas, Ele tem coisas grandes para você nesse novo ano. É um novo tempo. Não é só tudo bem que só mudou o calendário, mas se você crê de todo o coração, você vai viver novas coisas. Para a gente viver depende de nós, depende da nossa fé, né? Em Jesus, nós podemos nos alegrar ao pensar que Ele é a nossa esperança. A nossa esperança não está em governo, a nossa esperança não está no trabalho, porque hoje em trabalho você é mais um, às vezes nem é reconhecido pelo seu nome. Então, assim, não está em pessoas, mas está em Jesus. Em Jesus nós somos mais que vencedores, né? Ele vê em nós uma oportunidade para revelar a sua glória e a sua capacidade de fazer o impossível em situações aparentes sem esperança. E a gente estava no estacionamento da Granja lá, né, nessa situação, e aí chegou uma irmã para buscar outro irmão, e aí começamos a falar, né, com ele, e aí o Paulinho, lá, que ministra, estava junto, e eu falei, Paulinho, a gente orou, né, e olha o que Deus fez, que o irmão dele estava morrendo, e Deus reviveu, assim, de um dia para o outro, na semana, né? Ele achou até que Jesus ia recolher. Aí eu falei para ele, Paulinho, a especialidade de Deus é essa. Ele quer revelar a glória dele. Então, se a situação está muito difícil, creia que Deus pode reverter. Né? Deus pode reverter. Então, eu e você somos vasos nas mãos do oleiro. Mas nós temos permitido o oleiro trabalhar nessas áreas? Ou será que nós queremos resolver? Né? Será que nós queremos ir lá e fazer a situação acontecer? A gente está participando de uma situação com o bebê que, né, a irmã vem aqui, as irmãs estão todas orando, o Emanuel, e ele está há 3 meses já na UTI, e uma situação que só Jesus, esse casal está assim pela misericórdia do Senhor. E às vezes quando ele liga para a Fabiana, eu já fico com o coração apreensiva, Deus, tem misericórdia, né? Eles estão emocionalmente muito abalados. E aí Deus falou assim comigo, é minha especialidade agir nisso, nessa situação. Né? Porque hoje não era mais para Emanuel estar vivo com tanta situação que ele viveu. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele foi até estubado essa semana. Né? Então, assim, eu creio que Deus, Ele é o Deus do impossível. E Ele quer fazer através das nossas vidas também. Mas isso depende de mim e de você estar disposto. Amém? Nós devemos ter um alvo, amém? Mas eu complementando um pouquinho o que a minha esposa falou, esse irmão do Paulinho, estava entubado, Paulinho faz parte do louvor da Granja, né? Estava entubado, urinando sangue. O médico chamou as famílias para se despedir, praticamente, né? Se despedir. E em poucos dias, menos de uma semana, o Senhor reverteu todo o quadro. Ele colocou lá no grupo lá, pedindo oração, né? Para estar orando para Deus intervir. E é isso, irmão. Quando tem uma igreja orando, Deus age. Deus age, aqui Deus pede, orem, não desanimem, que as circunstâncias não sejam nada a favor, mas confiem, porque os ouvidos seus estão atentos a cada oração,
Amém? E eu quero deixar, como a minha esposa falou, deixando para trás. Muitas pessoas hoje estão, assim, querendo avançar, mas não conseguem avançar, porque algumas coisas impedem de avançar. E o que é que impede de nos avançar? O pecado, as frustrações, a angústia, o medo, a ansiedade, tudo isso que impede de nos avançar, de confiar que Deus pode fazer, que Deus pode reverter qualquer situação. E muitas pessoas estão o que hoje? Desanimadas, né? Não estão mais acreditando, muitas vezes não está dando nem crédito à palavra de Deus, mas Deus está falando. Deus está falando. A palavra diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Amém? Então, nós temos que estar atentos com nossos ouvidos o que Deus está falando, não o que o mundo está falando. Então, você começa a dar mais crédito o que o mundo está falando do que a palavra de Deus. Amém? E esse menino Emanuel tem passado por alguns processos que é Deus que tem segurado. Que eu estou em casa, o telefone toca, o pastor começa a orar, que teve um problema respiratório, que ele teve muita infecção, nasceu prematuro de 6 meses, né, então muita infecção, e já foi entubado por várias vezes. E quando ele começa a falar, pastor, começa a orar, eu já começo a orar. A gente já começa a interceder, já coloca no grupo, gente, vamos orar, que o menino não está bem, está muito grave, e a gente começa a orar, e Deus reverte toda a situação. Amém, amados? Esse é o Deus que a gente serve. Porque muitas vezes o homem determina o que Deus não determinou. E a última palavra é do Senhor, não é a do homem. Coloque isso no seu coração. A última palavra é do Senhor e não é do homem. Eu trabalho na área da saúde, eu vejo muitos médicos falar tantos minutos, tantos dias de vida. Deus vai lá e reverte. Amém. E Ele reverte, Ele fala, e usa a mesma boca, fala assim, que não tinha jeito, é um milagre. Deus fala, tem jeito sim, porque a última palavra é do Senhor. Amém, amados? Então, nós devemos ouvir o que o médico está falando, mas na nossa confiança, a nossa esperança é o Senhor. Amém? E como Paulo diz, né, devemos nos esquecer do passado, né, e olhar para o que está adiante, aquilo que está na sua fé, aquele propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que você colocou para 2026, o que o Espírito Santo falou no seu coração, mas o que Deus colocou no seu coração. Qual alvo você deseja efetuar nesse ano de 2026? Você tem colocado tempo de oração na sua agenda? Tem colocado tempo de intimidade com Deus? Tempo de orar por pessoas que estão enfermas, precisando de oração? Você tem colocado na sua agenda tempo de visitar os enfermos? Tantas pessoas precisando de oração, tantas pessoas desigrejadas, tantas pessoas precisando. Amém, amado? Coloque isso como prioridade. Isso tem que ser o nosso alvo. Se preocupar com vidas, se preocupar com salvação. Como testemunho aqui, outra vez que eu estive aqui, eu trabalho no setor de psiquiatria e de pessoas com dependente químico, e tinha um jovem lá, eu comecei a ministrar para ele, comecei a ministrar a palavra de Deus, e ele falou, pastor, o que é que me impede de ser batizado? Eu falei, nada te impede de ser batizado. Você crê nas palavras que eu ministrei para você? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Ele falou, eu creio, pastor, eu quero ser batizado. Eu peguei uma jarra de água, levei ele para a pia e batizei ele em nome de Jesus. Amém? Esse tem que ser o seu alvo, esse tem que ser o seu propósito. Se preocupar com vidas. São as coroas. É a coroa que tenta colocar, as pedrinhas está colocando na sua coroa, são essas vidas. Se preocupe com o seu rei. Olha, aconteceram coisas comigo em 2025 que eu não pedi para acontecer, mas aconteceram. Foram um processo, é importante. Mas eu tive vitória em 2025, que Deus me deu vitória. E Deus, por quê? Porque eu estava cuidando do reino, eu estava cuidando das coisas do Senhor, porque enquanto eu estou cuidando das coisas do Senhor, Ele está cuidando de mim, da minha família, da minha casa, Ele está cuidando de tudo. Amém, amado? Lá no Jaguaré teve é jovem, modo de falar, um jovem adulto, né? É jovem ainda, né? 40 e poucos anos. Ele faz doutorado na USP, não conhecia engenheiro de fundação, e ele não conhecia a palavra do Senhor, só conhecia de ouvir falar. E ele começou a ir nos cultos lá no Jaguaré, e eu comecei a ministrar no coração dele. O Espírito Santo, ministre no coração dele. E quando eu comecei a ministrar no coração dele, ele começou a me olhar diferente. E eu comecei a ministrar no coração dele a palavra. E ele foi para casa, no outro dia, ele me ligou e falou, eu não consigo tirar da cabeça aquelas palavras que você pregou para mim. Eu durmo pensando naquilo.
E hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, ele teve uma experiência com o Senhor. Hoje ele se batizou. Hoje está fazendo estudo bíblico. Ele servia a ídolos, hoje não serve mais, para a glória de Deus. Então, assim, é isso que Deus vai falar. Não se preocupe, quem faz a obra é o Espírito Santo. Apenas pregue a palavra de Deus. Apenas seja esse o seu alvo para 2026, ganhar vidas para o Senhor. Não se intimide com a circunstância. Apenas obedeça o que o Espírito Santo está mandando você fazer. Porque se você obedecer, pode ter certeza que você vai colher fruto para a glória de Deus. Amém? Então, deixa Deus transformar o seu coração. Devemos se deixar Deus transformar o nosso coração. Que a Bíblia fala que em Ezequiel 36, 26, 27, eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. E farei com que andem nos meus caminhos e nos meus estatutos. Guarde e observe os meus juízos. Então, Deus, Ele quer mudar o nosso coração. Como a esposa falou, falando do barro e do óleo. Então, também Deus quer fazer isso no nosso coração. Ele quer transformar o nosso coração. É um coração de pedra, é um coração de carne. Um coração que está sensível à voz do Espírito Santo. Um coração que se deixa ser moldado por Ele. Se deixa ser transformado por Ele. Porque se você abrir o seu coração e deixar Deus transformar o seu coração, você vai ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Você vai ter coisas novas com o Espírito Santo, porque Ele está mudando o seu coração. Ele está transformando. Porque o apóstolo Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Porque o Evangelho, ele não muda a gente, ele transforma a gente. E só o que tem poder de nos transformar é o Evangelho. Amém? Irmãos, eu vou falar para vocês, ele está falando assim, eu fiquei tão nervosa nesse dia. E tem um vídeo, eu até falei, você não vai passar o vídeo na Vilinar, né? Ele mandou o vídeo todo feliz, ele mandou no grupo da família. Ele reuniu todas as pessoas lá doentes mentais e os enfermeiros, e inclusive o chefe dele, o superior. E ele pegou essa jarra, levou lá, e batizando, e o outro filmando. E eu falei, meu Deus, o pai de vocês acha que não está normal. E Netinho e Fabiano, todo mundo feliz, e dando glória a Deus. Eu falei, Fabiano, mas você está trabalhando, como assim? É no seu trabalho. Ele, pois é. Meu chefe estava aqui também e falou que ele está sendo curado no corpo, como é, e no espírito. E ele liberou. Eu falei, meu Deus, eu fiquei tão prejudicada, irmãos. Olha, eu fiquei com falta de fé nesse dia. Eu falei, seu trabalho, isso é muito sério. Ele, não, imagina, eu estou tão feliz. E você precisa de ver a alegria das pessoas no vídeo, é impressionante. E eles batiam palmas, os outros pacientes. E esse que se batizava ficava todo... Eu falei, meu Deus, Fabiano, não dá assim, você tem que frear. Eu fiquei preocupada, porque ele está bem possível nisso. Eu fiquei bem preocupada com o trabalho dele, porque o chefe... Aí depois ele falou, meu chefe estava lá, ele estava filmando. Ai, meu Deus. Tem que ser ousado, né, irmão? Demais até. Eu fiquei tão nervosa, mas amém. E Deus, irmãos, como ele estava falando, né, a gente não pode ter um coração de pedra. A pedra, ela não deixa ser moldada, ela é pedra, né? Que nós possamos ter nessa noite um coração de barro que seja moldado pelo Espírito Santo, amém? Que nós possamos ser transformados cada dia, porque cada dia é uma nova transformação. Cada dia a gente vai sendo um pouco melhor, né? Cada dia o Senhor vai tirando as arestas, vai limpando, né? Então, Deus, Ele faz tudo novo, né? Lá em Jeremias 18:6 fala, ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com barro? Que em nome de Jesus, nessa noite, Ele molde a nossa vida onde precisa ser moldado, que a gente não tema, né? Mesmo que o processo seja dolorido, vale a pena. Que nós não podemos dar significado à nossa própria vida. Nós não podemos fazer nada, irmãos, a gente está aqui agora, daqui a pouco a gente pode não estar mais. Nós não temos poder de nada, de nada. Nós não somos ninguém, a gente às vezes fala, mas aquele estava lá doente, estava mal. Às vezes não é aquele, daqui a pouco você desmaia e acabou. Então, assim, quem somos nós, né? O barro, ele não tem significado se o oleiro não moldar e não fizer algo, né? Então, muitas vezes, o Senhor está nos moldando através das situações que estamos vivendo. E nós, muitas vezes, estamos resistindo. Que você não possa resistir, que você possa deixar o Senhor moldar e transformar o que precisa ser mudado, né? Deus, Ele não faz remendo em vaso, Ele faz um vaso novo.
né? Deus, ele me trouxe essa visão que eu falei para vocês, desse abajur dessa cliente, ele falou assim, eu fiz tudo novo, né? Eu joguei no mar do esquecimento. E ele joga, irmãos, é incrível. Você nem lembra. É tremendo o que Deus faz. E ele faz, eu sou prova disso. Então, creia que, em nome de Jesus, você deixe ser moldado pelo Espírito Santo. E que você busque, porque só na busca que você vai conseguir ser transformado. Né? Não é, eu vou para a igreja ser passivo. Eu vou no domingo. Não, o reino é por esforço. Nós precisamos fazer a nossa parte, amém? E um dos alvos, né, que está voltando um pouquinho do alvo, um dos alvos que Paulo desejava era o quê? Conhecer a Cristo. Né? Então é isso que nós devemos ter, é o nosso alvo, né? Conhecer a Cristo. Né? Se você conhece a Cristo, você nada mais precisa, só Cristo é suficiente para nós. Porque conhecer a Cristo é conhecer a graça de Deus, é conhecer o amor de Deus, é conhecer a misericórdia de Deus, é conhecer toda a plenitude de Deus, é conhecer a Cristo. E a palavra em Mateus, em 2 Coríntios 4, 7, 9, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Amém? O que é o tesouro? É o Evangelho. É o poder de Deus. Se eu coloco o Evangelho, o poder de Deus, em quê? Em vasos de barro. Porque não está falando de barro, de vaso de barro, está falando de fragilidade. Que nós somos frágeis. Mas o Senhor coloca tesouro do céu. Coloca o poder dele em nós. Para que a graça, para que o nome dele seja louvado, glorificado e honrado. Porque se Deus coloca o tesouro dele em um vaso de ouro, pode ser que nós colocamos, sabe que, porque o vaso era de ouro, ele recebeu honra de Deus. Mas não, Deus coloca em barros frágeis, que somos nós. O poder dele, o Espírito Santo, ele coloca dentro de nós, o Evangelho, para que o nome dele, saber que tudo provém de Deus e não de nós. E não de nós. Por isso que a palavra fala que a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, eternamente. Amém. Amém, amados? Você está entendendo o que eu estou falando? Somente a Deus Ele tem que ser louvado, honrado. Porque por isso que ele fala assim, eu coloco em vaso de barro, para que o poder dele, o apóstolo Paulo fala que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Em Mateus 13, 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, isso o reino de Deus é um tesouro. Quem encontra esse reino, quem busca esse reino, está buscando o melhor tesouro, o maior tesouro de tudo. Quem tem esse tesouro, ele vende tudo o que tem, que nada é superior a esse tesouro. Nada é superior a conhecer a Cristo. Nada. Então, assim, tudo que eu tenho é Cristo. A nossa vida tem que ser Cristo. Eu tenho que fazer aquilo que Cristo me pede. Porque Ele é a minha vida, Ele é a nossa vida. Porque não adianta nada ter tudo e não ter Cristo. Não adianta. O próprio Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. O que adianta? Você ter todos os tesouros, mas não ter a Cristo. Não adianta nada. Ele é o verdadeiro tesouro. Ele é o nosso maior tesouro. Por isso que ele fala, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. É como ele fala assim, busque primeiro a mim, que as demais coisas eu vou abençoar. Amém, amados? Amém, irmãos. E eu queria falar para vocês, como eu já falei, né, que vocês suportem os processos que vocês estão vivendo, mas suportem na presença do Senhor, porque suportando na presença do Senhor, tudo é mais tranquilo, tudo é mais leve, né? A última etapa na construção do vaso é ser levado ao forno, né? E o batismo de fogo que nos limpa e tira as nossas impurezas, né? Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que é como o batismo de fogo, né? É uma situação que
nós falamos só Jesus, e glória a Deus, né? Porque o Espírito Santo nos capacita e nos ajuda a passar por isso, né? E eu creio que Ele está conosco nesse meio. Ele está nos ajudando, porque Ele sabe das nossas limitações. Que você, quando estiver passando por essa etapa, que você não desanime, porque o Espírito Santo está com você, né? O Senhor prometeu isso. O Senhor quer fazer isso conosco para nos tornar um vaso valoroso nas mãos dEle. Ele quer nos usar para a glória dEle, né? O Senhor, Ele tem pressa. O tempo está passando muito rápido, tudo está sendo muito rápido. Ele tem pressa, irmãos. Mas agora, lá em Isaías 64:8 fala, mas agora, Senhor, Tu és nosso Pai. Olha que bênção. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Nós somos obras das mãos do Senhor, né? Que privilégio nós temos de levar a palavra do Senhor, de servir o Senhor. E Deus, Ele está dando oportunidades, Ele está dando meios. Sábado eu estava no meu consultório atendendo uma paciente nova. Ela marcou comigo em dezembro, não deu certo pela agenda, e eu fui atender ela sábado. Quando ela está lá, ela começou a falar, e ela falou assim, eu falei, você mora aqui perto? Ela, moro nos Jardins do Brasil. Eu não acredito. Gente, a gente faz culto lá. Aí eu falei, eita Deus, é condomínio, né? Eu fiquei pensando, olha o que eu falei. Aí ela, é? Eu falei, eu moro na Araucária. Eu falei, nossa, eu tenho uma cliente aí, que é a esposa desse rapaz que o Fabiano falou que realmente é minha cliente. Eu falei, eu tenho um cliente aí, comecei a moldar, né? Porque é um condomínio, eu não podia estar expondo assim. Mas, assim, eu comecei o ano falando, Jesus, reativa em mim o espírito do evangelismo, porque eu quero ganhar almas para o Senhor esse ano. Quero ganhar muitas almas para o Senhor. E foi, assim, uma coisa que eu saí falando. Imagina, Jesus levou ela no meu consultório e ela mora no condomínio onde nós fazemos o culto. Então, assim, Deus, Ele está tendo muita pressa, porque as pessoas estão perdidas e sem direção. Né? E nós temos que estar prontos. Que eu estou sem pecado, eu estou limpo, Não, irmãos, porque nós temos que lutar com a carne todos os dias. Mas nós temos que estar buscando esse reino, buscando a presença, para que o Senhor possa nos usar pela misericórdia dEle. Né? E muitas vezes a gente não deixa ser usado, porque Satanás, às vezes, ele nos acusa por alguma coisa, por alguma situação. Não deixe. A palavra do Senhor, ela já te libertou, você é livre em Cristo. Né? Que esse ano o seu alvo seja Jesus, porque o Senhor tem pressa, Ele tem pressa. Todo mundo está falando, o tempo está passando muito rápido, e ninguém está prestando atenção o quanto o Senhor também tem pressa em salvar os deles. Né? E tem muita gente, irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho conversado com muitas pessoas que às vezes não é nem que não tem Jesus, mas é desigrejadas, que estão sem esperança, que estão machucadas e feridas. Então, assim, nós estamos aqui para levar a esperança. E a esperança não somos nós, é Jesus. Amém? Deus, Ele não busca pessoas feitas por si mesma, mas homens e mulheres moldados por Ele. Que eu e você, nas nossas limitações, nesse novo ano, deixe ser moldado pelo Espírito Santo. E que o Espírito Santo te use, te conduza, te revele segredos. E que você ganhe muitas vidas para Jesus. Amém? Que você coloque no seu coração prioridade o reino de Deus e busque com toda a sua força. Gaste tempo na presença de Deus. Como o pastor Choro tem enfatizado muito sobre o jejum, sobre oração e jejum, é isso que Deus quer de nós, de não baixar a guarda. Não importa a circunstância, busque. Muitas pessoas estão sendo salvas por causa da sua oração e por causa do seu jejum. Você nem faz ideia o quanto a sua oração é poderosa em Deus e quanto o seu jejum é poderoso em Deus. Então, se preocupe com vidas. Não se preocupe com coisas terrenas, não. Que eu vou mudar de casa, que eu vou trocar de carro, que eu vou fazer isso e aquilo. Não. Primeiro o reino de Deus. Porque Ele nos deu uma promessa. Se você buscar primeiro o reino, as demais coisas vão ser acrescentadas. O que foi que Ele falou? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele ramo que está ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e permanecer na videira verdadeira, que é Cristo, esse sim vai dar muitos frutos. Ele falou mais assim, sem mim, nada podeis fazer. Então, a gente sem Cristo, nada podemos fazer, meu irmão. Absolutamente nada. Então, que o reino de Deus seja a sua prioridade para este ano.
Eu creio que o Espírito Santo falou tremendamente ao seu coração, através da palavra e através do testemunho, para que não fique só no seu coração. Mas nós temos que avançar, nós temos que ter disciplina, determinação. Não, eu quero fazer algo para o reino de Deus, porque só ficar na minha mente, no meu coração, não vai mudar nada. E se você não fizer, Deus vai usar outra pessoa para fazer. Mas o propósito de Deus não vai ser frustrado. Amém? E a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito para o qual ela foi enviada. Então, que você deixe ser moldado por Deus, mudado pelo Espírito Santo, e que deixe ser usado por Ele. Amém? Para que você dê muitos frutos. E que no grande dia do Senhor, você receber a recompensa dada pelo próprio Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Viu? Sim. Pega só o livro para mim. Bem, gente, eu não consigo evangelizar igual o Fabiano nem a Cidinha, tá? Deus deu uma graça para eles, que se eu batizasse alguém lá onde eu trabalhava, acho que eu era mandado embora. Acho que Deus deu uma graça para cada um, né? Eles são ousados e eu não tenho coragem do Fabiano, não, tá? Eu não tenho. Né? O que eu faço? Às vezes Deus me pediu, eu tenho coragem de abrir um montão de igreja. Isso eu tenho, tá? Para quê? Para encher de gente, para esvaziar o inferno. É o meu jeito, né? E um outro jeito que eu tenho de evangelizar, já que eu não sei falar igual o Fabiano, né? Eu jejuo para ver se aquele jejum mexe e toca numa pessoa. Então, em suma, cada um de nós é diferente, tá? Mas eu tenho que fazer a minha parte. Mas você tem que fazer a tua. Pode ser que eu não tenha jeito de falar, o Fabiano tem que fazer isso, porque ele tem esse jeito. Deus deu essa graça, né? E muitos são abençoados. Talvez você não seja muito bom para falar, né? Porque uma vez eu dei um folheto para uma moça que estudava no cursinho, mas ela fez uma cara para mim, mas quase que me acabou comigo. Mas nunca mais dei folhetinho para mais ninguém, pensei. Porque cada folhetinho que eu dava, eu lembrava da cara dela, até hoje. Né? Ela fez uma cara feia para mim. Eu pensei, eu não vou dar folheto, nem folheto eu consigo dar, gente. Não, aí o Fabiano, se der um folhetinho, a pessoa sorri, aceita Jesus e diz, quero batizar no ônibus. Né? E cada um na sua, né? Mas Deus me usa e Deus vai te usar do teu jeito, tá? Mas você tem que dizer assim, eis-me aqui, né? Aliás, tem muita gente hoje de máscara por causa do frio, né? Esses dias de janeiro é muito frio. Está maior gelo aqui dentro, né, gente? Mas desculpa aí, tá? Na próxima semana a gente dá um jeito. Eu tenho que só dar uns avisos. Na quarta-feira, cada um faz o seu papel, tudo bem, gente? Você tem que dizer, eis-me aqui. Eu não vou ficar igual o Fabiano, mas Deus tem um jeito para mim. Eu vou fazer. Deus, o que eu tenho que fazer? Tudo bem, gente? Alguns são intercessores, outros só sabem convidar. Legal, faz a tua parte, tá bom? Bem, na quarta-feira tem um Café com Deus, online. Eu convidei o pastor Rodrigo, que ele já veio aqui. Eu já vou aproveitar para ele orar por cura. Então vocês convidem as pessoas, porque eu acho que ao vivo funciona mais. Eu dei um exemplo de manhã que a netinha lá da Beth, ela assistiu tudo. Ela tem uns 8 anos, tá? 8, 9 anos, né? Novinha. Assistiu tudo, levou a sério, incentivava todo mundo, né? E através dela, pessoas foram curadas, porque ela levou a sério. 9 anos, hein, gente? Tá? E a média de idade aqui é um pouquinho maior, né? Então, se levar a sério, você vê, Deus usa até uma criança. Ela levou a sério. Então, se você tem alguém que está com doença especialmente física, fala para ela, se você crê, olha, vamos assistir lá, porque vai ter um momento que vai orar,
por cura física, o que você faz? Fala para a pessoa, fica ligado aí, pode crer. Eu vou fazer com que o pastor ore, porque presencialmente dezenas de pessoas foram curadas, tá? Dezenas, tá? É o mais importante. Não, mas eu sei que tem muita gente que está com artrose, por exemplo. Vocês creem que Jesus pode curar? Alguém está com a mão doendo, não precisa levantar a mão não, né? É ruim, né? É ruim. Creia. Vamos orar por isso, entendeu? Eu vou até falar para ele, ora por artrose aí, porque estou preocupado com a minha faixa etária, né? A gente está ficando velho, né? E dói aqui, dói ali, é ruim. Tudo bem, gente? Segundo aviso. Na sexta-feira, aqui, eu vou chamar o pastor Carlos, né? Ele é profeta, assim como a Débora. Ele vai ministrar presencialmente um momento profético para nós, tá bom? Então, na sexta-feira, 8h30 da noite, aqui, tá? Não vou fazer na igreja, vou fazer aqui. E ele, se der uns 5 minutos nele, ele é bom, hein? Ele é bom. Né? Às vezes você fica, parece que não está andando, o negócio de repente. Né? É uma das coisas que Deus mais usou na nossa igreja, na área profética. Em toda a história da igreja, é Ele. Tá? Então, já que Ele vai ministrar, é possível que Ele ore por algumas pessoas, eu vou pedir. E seria a bênção para você, tá bom? Né? Eu acho que, apesar que o local não é muito grande, mas eu preferi fazer aqui. Vai ser, tudo bem, gente? Pode ser? 8h30 da noite? Vai ser legal, hein? Último. Olha, eu paguei R$10 esse livro aqui, tá? É um livro. Por exemplo, esse é de João. Tem um livro de João escrito aqui. E do lado, você está escrito Escrevendo a Bíblia. Vem lá do Nordeste, tá? E estou valorizando, porque deu um trabalho. Pagamos R$10 e eu vou vender para você por R$10, tá bom? Não é para ter lucro, não, porque eu acho que é bom para você. Né? Se você não comprar, a outra igreja vai querer. Estou te falando. Né? Dica. Né? Se você quiser escrever em português, escreve, repete. Escreve o que está os versículos. Isso é um método muito forte para guardar a Bíblia no teu coração. Tá bom? Segunda, eu estou fazendo o meu método. Meu método é eu pego a Bíblia online, NVI é uma tradução, em inglês, e você vai aprender inglês, você vai ler português e você vai aprender inglês. É o melhor método também para aprender inglês. Deu para entender? Você pega, está em português, você começa a aprender a linguagem em inglês, que você vai exercitar o inglês. Tudo bem, gente? É bom, hein? Tá bom? Pode ser, gente? Legal? Tem João, Romanos e Provérbios. Provérbios praticamente quase está acabando, hein? É que Provérbios Antigo Testamento, eu sugiro você escrever em inglês. Você que ama demais a Bíblia e ama muito Jesus e está fazendo o grego, a gente tem aula de grego, tá? Vocês viram, né? Verdade, em uma semana, o Gui está por aí? Você já decorou o grego? Oi, o Gui começou essa semana, já decorou o alfabeto à metade. Não é muito difícil o grego, o alfabeto. O que é difícil é o resto, né? Então, mas pelo menos aprendi a ler, sabe, gente? Uma dica, Novo Testamento, por exemplo, você pega o João, lá na internet você pega assim, grego, Bíblia em grego, você vai em João, você abre lá,
capítulo 1, está escrito aqui. E do lado, você escreve em quê? Em grego. Deu para entender? Para você familiarizar, que não é difícil, pelo menos você aprende a ler em grego. É o primeiro passo, tá bom? Eu falei grego, gente? Deu para entender? Não é uma boa, não? Se você ficou estressado, vai tudo em inglês, tá bom, gente? Vai tudo em inglês. Pelo menos em inglês, porque é importante a beça, tá? Quem é jovem, a gente não perde tempo. E quem tiver, os que estão indo no caminho da artrose, a melhor coisa é escrever, entendeu? Senão você só fica apertando o dedinho lá no computador, você perde o jeito, entendeu? Eu, para escrever, eu estou tremendo já. Eu pensei, eu tenho que escrever, né? Já chegou nessa fase? Ah, não. Alexandre já está tremendo, né, Alexandre? É bom você comprar o livro. R$10 cada um. Eu sugiro para vocês comprar, porque vai acabar, tá? Lá na granja está acabando já, tá? Tudo bem, gente? Se me levar a sério, eu vou levar tudo embora, eu vou levar para outra igreja, hein? Porque é barato e é extremamente útil. Tudo bem, gente? Pode ser? Quando você escreve em inglês, o inglês ajuda muito a tua interpretação. Ela tem uma interpretação mais simples e você consegue entender a Bíblia, sabia? Alguma coisa, você pensa, puxa, o inglês explica melhor, sabia? Explica melhor. Então, é uma dica aí. Desculpa aí, tá, gente? Mas cheio de aviso aí. Vocês vão comprar? Eu sou vendedor, mas eu só vendo coisa que é bom mesmo, sabe? Eu sei que é bom para vocês. Pagamos quanto? R$10. Vão vender para vocês por quanto? 10. Não é para revender, não, tá, gente? Graças a Deus, mensagem legal, né, gente? Fabiano sempre abençoado junto com a Cidinha, né? Sempre Deus tem usado a vida deles. E vão terminar alegre no Senhor, assim, no espírito alegre. Pode ser que a situação não está legal, mas dica, hein? É uma dica. Todo dia de manhã se dobra, pede, Deus, misericórdia sobre minha vida. Misericórdia sobre as minhas finanças. Misericórdia, Deus, sobre os meus familiares. Misericórdia, Senhor, sobre o nosso país. Legal, gente? Você tem uma área muito difícil, que você vai dizer, Deus, misericórdia nessa área que não está legal. Não é só físico, mas também de relacionamentos, às vezes, familiares, né? Você diz, me dá um milagre. E não fica dando prazo. Só vou fazer uma semana, hein? Não, tá. Persevera. Porque às vezes Deus não demora, mas tem um tempo dele, tá bom? E vocês fazem, confiando nele, e deixa ele fazer. Tá? Seja um vaso flexível nas mãos do Senhor, tá bom? Vamos ficar de pé e adorar a Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como
de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu
Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.